Pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma resolução comentada. Eu sou o Cauê. Hoje a gente vai continuar nossa resolução da prova do Revalida do INEP de 2021. Temos aqui a questão número 23, uma questão aí do bloco de clínica médica abordando traumatologia. Temos então uma mulher de 40 anos que relata a queda da própria altura após tropeçar na calçada e cair para frente com as mãos espalmadas com hiperextensão do punho. No momento se queixa de dor em região dorsal e radial do punho. Ao exame, presença de leve edema próximo ao processo estiloide do rádio, sem deformidade evidente do punho. Refere dor à palpação do punho, pouco abaixo da prega palmar, na direção do eixo longo do polegar e na tabaqueira anatômica. Dentre as alternativas abaixo, qual a principal hipótese diagnóstica? Ou qual a hipótese diagnóstica? Vamos lá. Aqui ele coloca lesão de escafoide, Coles, Barton e Smith. O que nós temos aqui, pessoal? Ó, aqui é uma imagem anatômica, porque acho que isso que era a grande dificuldade dessa questão. A gente primeiro saber o nome das fraturas, o que é Coles, Smith, isso aí realmente é algo que não é corriqueiro, pelo menos para o clínico geral, para o generalista. E tínhamos que lembrar então um pouquinho da anatomia da mão, o rádio, a ulna, para a gente poder acertar essa questão. Coloquei aqui para vocês essas fraturas, tá? Fratura de Coles. É a fratura da extremidade distal do rádio, de Barton. É a fratura óssea intraarticular do rádio distal, com deslocamento da articulação radiocarpal. A fratura de Smith, também conhecida como fratura de Coles, invertida em uma fratura do rádio distal causada por queda sobre punhos fletidos. Tá? Então, basicamente, é ao contrário da fratura de Coles. Então, é isso. A tabaqueira anatômica, isso é importante, bem facinho da gente ver, especialmente se a gente olhar para a nossa mão, é um marco anatômico que encontra-se no membro superior, está localizada mais precisamente na face lateral da mão, entre o punho e o polegar. Tá? Então, apesar de não ser visível em todas as pessoas, ela pode ser vista como uma depressão, quando o polegar está completamente estendido. Então, basta estender aqui o polegar que a gente consegue verificar então essa depressão. Tá? Então, essa depressão chama-se de tabaqueira anatômica. Isso é importante para a gente poder identificar aqui onde que foi, então, para a gente acertar essa questão. Estamos aqui, então, com a mão, para a gente poder identificar aqui o processo estiloide do rádio, está exatamente aqui. O escafoide está aqui, o osso, o rádio distal e a ulna. Tá? Então, ele deixa claro aqui para a gente, ó, que o paciente, então, ele caiu com as mãos espalmadas, com hiperextensão do punho, no momento se queixa de dor em região dorsal e radial do punho. Ao exame, presença de leve edema próximo ao processo estiloide do rádio. Então, o processo estiloide do rádio está aqui. Sem deformidade evidente do punho, refere dor à palpação do punho, pouco abaixo da prega palmar. Então, um pouco abaixo aqui da prega palmar, que está mais ou menos aqui. Então, um pouco abaixo. E na tabaqueira anatômica. Aqui a gente está, não estamos vendo o dorso. Então, a tabaqueira, ela está aqui, mais ou menos nessa região aqui, tá? Então, imagina o processo estiloide aqui, a tabaqueira anatômica aqui, tá? Aproximadamente aqui, abaixo que ele coloca aqui pra gente, um pouco abaixo da prega palmar, então um pouco abaixo aproximadamente aqui, tá? Então, se a gente verificar aqui, de acordo com o que ele vai nos dando de informação, a gente consegue imaginar que está aqui no osso escafoide, tá bem? Mas vamos lá. Quando ele fala das outras fraturas, fratura de Coles, então a extremidade distal do rádio teria que ser aqui, tá? Na extremidade distal do rádio, bastante próxima também. A fratura de Smith basicamente é o contrário da fratura de Coles. E a fratura de Barton, que seria aí uma fratura intraarticular do rádio distal, tá? Então, intraarticular do rádio distal. É tudo muito próximo, nada muito fácil, realmente uma questão bem difícil, pessoal, tá bem?
Mas, então a gente tem aí a fratura de Smith, de Coles e de Barton, que é exatamente aí a intra-articular do rádio distal, tá? Se a gente lembrasse dessas estruturas anatômicas, ficaria um pouco mais fácil, nada que muito fácil, mas ficaria um pouco mais fácil de a gente identificar. Tá próxima aqui então ao processo estiloide, tá aqui abaixo da linha que ele coloca aqui pra gente, da prega palmar, e tá aqui na tabaqueira anatômica. Então a gente consegue identificar essa região aqui do osso escafoide, tá bem? Então a alternativa correta aqui é a alternativa A, uma fratura de escafoide seria a alternativa correta e a nossa, pelo menos, principal hipótese diagnóstica nesse caso, tá legal? Então realmente é uma questão que sai um pouco dos padrões aí da prova do INEP, bem específica, teria que lembrar realmente bem aí a anatomia para poder acertar sem ter dúvidas, tá legal? Já caiu questões anteriores em relação à traumatologia, a gente sempre fica um pouco em dúvida, isso aqui vai estar no bloco de cirurgia, vai estar no bloco de clínica médica, se mistura um pouco, tá pessoal? Não é um caso, por exemplo, cirúrgico, vou ter que encaminhar o paciente cirúrgico devido a um acidente de moto que fraturou a tíbia, tá? Então é diferente, então a gente fica aí entre traumatologia, entre clínica médica e cirurgia, tá? Nesse caso aqui, basicamente, tem que identificar então a fratura de escafoide e tentem lembrar então a partir de agora a fratura de Coles, fratura de Barton e a fratura de Smith, para caso se cair algo parecido, vocês já sabem aí o que é cada uma delas, tá legal? Então é isso, pessoal, um grande abraço, ficamos com a alternativa A. Se vocês tiverem alguma dúvida, escrevam aqui embaixo.